Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde especial Conexão e Diálogo, que tem feito a diferença na sua casa, na sua vida, né? Porque é sobre isso. A gente sempre deixa uma porção de conhecimento, de aprendizado e está mudando a vida de muita gente. Nosso compromisso é esse. O programa, ele é da Faculdade Boas Novas, está nessa grade como um programa independente, mas ele tem uma responsabilidade grande, cidadã social, e aqui a gente faz com muito amor. Hoje eu estou bem acompanhada sempre da Ingrid. Ela, que é Ingrid Barros, e ela é especialista em etiqueta comportamental, ela é CEO da Ingrid Eventos e também professora de etiqueta formada pela Escola Brasileira de Etiqueta. Gente, eu estou até com medo se a gente está funcionando direitinho no comportamento, na posição, na postura, porque hoje o programa está no rigor e no padrão. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de etiqueta comportamental. Bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada, tudo bom, gente? É uma grande satisfação estar aqui, uma alegria imensa podermos conversar um pouco e alinhar aí essa curiosidade sobre etiqueta. Já começou pelo nome, né? Porque assim, nome é uma coisa importante. E na etiqueta, errar o nome, eu tenho dificuldade de pronunciar o nome, Ingrid. Como é que a gente dá conta quando a gente erra o nome de uma pessoa na etiqueta? Como é que fica? Primeiro tem que levar as coisas com muita leveza, né? Então, assim, a gente já tira aí esse paradigma de que etiqueta é rigidez, é regra. Para as coisas serem mais leves, a gente precisa ser mais leve também. Então, eu que tenho um nome super difícil, só tenho uma vogal, tenho que facilitar a vida do povo. Então, por exemplo, vou pedir um Uber. Quando eu entro no Uber, eu falo, oi, tudo bem? Eu sou a Ingrid. Então, eu já facilito a vida aí. O rapaz, eu estava com vergonha de perguntar. Se eu vou atender uma ligação, oi, tudo bem? Boa tarde, quem está falando é Ingrid. Então, eu já dou uma adiantada. Se é a primeira vez que eu estou conhecendo alguém, tudo bem eu perguntar o nome e perguntar como se pronuncia. E mentalmente eu preciso ficar repetindo aquilo, porque durante a conversa, o ideal é que se eu quero me conectar com você, eu chamo você pelo nome pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, eu já fiz tudo certinho, porque eu comecei Ingrid, que é para poder a gente ficar tranquila, né? Então, facilitando a nossa vida, o que é etiqueta comportamental? Etiqueta comportamental é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal onde você se utiliza de interação social para se conectar com as pessoas e os ambientes. Simples assim. Então, isso muda de cultura para cultura? Sim. Então, eu preciso ter um senso de observação para que eu esteja adequada à situação. E quando eu falo cultura, muitas vezes a gente pensa país. Mas, gente, eu passei 15 dias em São Paulo e acredita, a gente tem uma cultura muito forte aqui no norte, né? Então, muitas coisas que eu aprendi lá nessa especialização que eu fui fazer recentemente, em etiqueta, vou precisar adaptar para a nossa cultura no norte. Então, a cultura, ela é regional. Eu preciso respeitar a cultura, ela é acima, tá? Ela é primordial para as relações humanas. Então, aquilo que eu for fazer, ele não precisa constranger ninguém. Então, a cultura deve ser observada e respeitada. Ingrid, nós erramos e acertamos. Na etiqueta está todo mundo querendo acertar. E nessa evolução, a gente erra. Então, assim, eu vou fazer aqui como se fosse o meu amigo e a minha amiga que está aqui, né, do outro lado, querendo saber muita coisa. Do que pode, do que não pode, do que é feio, né, e do que é bonito e elegante. A gente quer sempre, né, uma situação Lady, Inglaterra, né, mas chegar atrasado, o que deixa de interpretação nessa questão comportamental? Nós temos 2 situações aqui quando se fala em chegar atrasada. A primeira delas é a sua reputação. Se você é uma pessoa que comumente chega atrasada, raramente o que tu falar vai ajudar ou minimizar a situação. Então, se você sempre chega atrasado, chegou mais uma vez, a pessoa vai olhar chegar atrasado e vai virar o olho, né? Mesmo que seja verdade, mesmo que naquele dia tenha acontecido alguma coisa. Agora, se isso raramente acontece, e naquele dia aconteceu com você, então, se você entra numa reunião, por exemplo, se vocês já estivessem aqui numa reunião e eu cheguei atrasado, o ideal é que eu só sinalize, né, sem chamar muita atenção para mim, assuma o meu lugar e depois que eu tiver a oportunidade, vou me justificar apenas para quem está liderando. Não preciso parar a reunião. Ai, gente, desculpa, sabe? Cheguei atrasada, aquele alvoroço, para chamar a atenção mais ainda. Então, depende muito da sua reputação. Ok. Eu vou fazer as perguntas rápidas, porque eu tenho certeza que esse programa é um programa assim, que vai ajudar muita gente. Fala alto! Como é que fica, Ingrid? Fala alto, é elegante, é deselegante, pode, não pode? O ideal é você manter a comunicação com quem você precisa conversar. Então, fazer uma ligação telefônica dentro do ônibus,
Não, o ideal é que não. Use um fone, deixe para falar em outro momento, né? Porque aí você ainda deixa a pessoa do lado curiosa com o resto da fofoca, tá bom? Então, isso não é bom para a saúde. E falar, hoje em dia a gente faz muitas reuniões online, você divide o ambiente de trabalho com várias pessoas, então, manter um tom de voz agradável melhora, inclusive, o clima do trabalho. Mas alguém está falando e alguém interrompe de repente. Isso como é que fica no comportamento? É ruim ou... É muito ruim. ruim? É? É muito ruim, gente. Mas eu queria continuar falando. Eu vou Mas parar. aí... Eu vou parar de falar para te deixar... Eu gostei, entendi. Né? Como é que é interromper alguém que está falando? Interromper alguém que está falando, você está sinalizando que você é mais importante que a outra pessoa. Que o que você pensa, que o que você tem para falar é muito mais importante do que o que eu estou falando. Então, você tem que tomar cuidado com a mensagem que você está passando, mesmo que não intencionalmente. Então, o ideal é, você está conversando com alguém como nós estamos aqui, espere a pessoa finalizar a fala e após ela finalizar, o ideal ainda é que tu espere um segundinho antes de fazer uma nova abordagem. Porque sabe quando a pessoa fecha a boca e tu já entra, a impressão que tu tem que tu estava esperando a vez para falar. Então, isso não demonstra que você está com uma escuta ativa. E a escuta ativa é um dos carinhos mais incríveis que a gente pode ter por alguém, que é te ouvir por inteiro, o que você está falando verbalmente, mas o que você está falando não verbalmente também. Olho no olho, como é que no olho. fica? É bom ou é ruim? A gente fala com as pessoas olhando olho no olho. Em que momento a gente vai ficar olhando olho no olho? Ou olhando olho no olho é uma coisa muito invasiva? Não é invasiva, não. Se você saber, se você usar com equilíbrio. O nosso olhar é a janela. Então, eu posso estar te dizendo assim, você me pergunta, oi, inglês, está tudo bem? Estou bem. Você está me olhando, você está me vendo nos olhos que eu não estou. Então, eu estou verbalizando uma coisa, mas o meu olhar está dizendo outra. Então, parte do que eu estou comunicando para você é a junção dessas duas coisas. Então, o olhar nos olhos é tipo, prestar atenção no que você está falando, observar suas expressões, né? Por exemplo, quando eu fico nervosa, a minha voz treme como se eu estivesse com frio. Então, em muitas situações, eu percebo que a outra pessoa está vendo que eu estou nervosa. E aí, eu percebo ela olhando para a minha testa, olhando para os meus lábios. Ela não está olhando fixamente no meu olho, mas ela está prestando atenção em mim. E isso é de muito bom tom. Quando você não deve usar, ficar olhando fixamente para a pessoa, deixando ela constrangida, sabe? Assim, aquela brincadeira de criança, quem piscar primeiro perde. Esse não é o ideal. Olhe para cima, olhe para baixo, olhe para a pessoa, mas preste atenção no que ela está falando como um todo. E só quando ela terminar, eu complemento ou falo algo. Ou não, porque o silêncio é maravilhoso também. Pedir permissão para falar, ou pedir permissão para esse tempo que está no seu controle sobre a minha pressa. Como é que fica? Porque tem hora que a gente liga para alguém, vamos falar de etiqueta, gente, a vida é assim. A gente liga para alguém e aí a gente, né, tá podendo falar? Isso é normal? Isso é da etiqueta? Perguntar, pedir permissão para falar? Digo, eu posso falar? Super educado, super educado. E a minha sugestão é a seguinte, se você quer ligar para alguém, hoje uma ligação, gente, é quase um beijo na boca, sabe? Um negócio muito íntimo, assim. Então, normalmente ninguém atende mais ninguém. Então, se você quer falar... Me liguem. Me manda mensagem. Oi, English, tudo bem? Eu preciso falar com você. Você pode me atender agora? Aí, provavelmente, eu vou dizer, agora eu estou ocupado. Consegue me ligar às 14? Entendeu? Dá o horário. De muito bom tom isso. Então, o ideal é que você mande mensagem antes de ligar. E nunca, jamais, faça uma chamada de vídeo para alguém que você está falando a primeira vez. Boa dica, Ingrid. Não ligar para ninguém na hora do almoço. Me diga sobre isso. Não, depende. Hoje em dia as pessoas têm rotinas bem diferentes. Mandar mensagem antes, perguntando se pode, é a melhor situação. Tá. Melhor. Então, não ligar para ninguém de vídeo que você está tendo pela primeira vez imagina, né, um contato. Nem te conheço, como é que eu vou te atender? Não sei o que eu espero do outro lado, né, da tela. Nós convivemos, nós estamos, né, nessa vida social e tal. Estou cheia de problema. Então, eu posso externar meu problema, assim, na etiqueta, assim... Não. Posso descarregar os meus Se problemas? nós somos colegas de trabalho, me paga um café, me paga um almoço, a gente vai para algum lugar e se você quiser compartilhar isso comigo. Mas se a gente só é uma conhecida e você já chega, né, despejando seus problemas pessoais, não é interessante. E sabe por quê, gente? Porque quanto mais você fala, mais você se expõe.
Quanto mais você fala, mais você dá margem para as pessoas darem pitaco na sua vida. Então, se não é isso que você quer, o ideal é que você guarde, converse com as pessoas certas, marque com uma amiga, né? Vá em um outro momento compartilhar as coisas do coração, porque são necessárias, a gente precisa fazer isso. Mas não com todo mundo, não. Quanto mais você fala, mais informação sobre você está dando. E quando as pessoas querem dar opinião sobre a sua vida, você não quer. Mas foi você que falou. Entendeu? Assim que as coisas funcionam. Pega a dica aí, viu? Né? Fecha essa matraca, olha a etiqueta, a elegância. Fale menos, viva mais e administre seus problemas. E não descarregue em ninguém, porque isso não é elegante. Não. Olha, eu falei bem bonito, hein? Falou, parabéns. Agora eu quero discordar de alguém. Englet, como é que eu faço isso de maneira educada? Eu entendo a sua opinião e até respeito, mas eu não concordo. Você já está opinando e falando e me ensinando? Já estou te respondendo. Pega essa dica aí, olha. Não, eu discordo de você sobre esse pensamento. Acho que a gente pode repensar no outro momento. Pode repensar em outro momento. Poxa. Se for uma discussão calorosa, o ideal é você dizer assim, ó, eu entendo que a gente não vai chegar num acordo agora. A gente eu pode vou ser discutir assim, mais animada. Palavrão é deselegante? Muito. Falar alto é deselegante? Muito. Falar enquanto o outro está falando é deselegante? Muito, muito. Muito bem. E silenciar? Chiquérrimo. Chiquérrimo, Ingrid. Sabe por quê? O silêncio, ele fala muito mais do que a gente imagina. Mas não é ser indiferente, o outro tá lá despejando e falando e você se fingindo de morto? Não fingir de morto, porque isso daí seria ignorar. Mas, por exemplo, nós estamos numa discussão, você falou algo que eu não concordei. Ao invés de eu retrucar imediatamente, eu posso usar o silêncio. Você falou, eu estou pensando, estou raciocinando. Sem deboche. Sem deboche. Esquece deboche e ironia. Não faz parte da pessoa com etiqueta. A nossa comunicação já é um milagre, né? E aí você ainda usa essas duas coisas contra você, não vai funcionar. Mas aí você terminou, eu fiquei em silêncio, dá tempo de você refletir, dá tempo de eu refletir e emitir uma opinião com mais coerência, porque é melhor o silêncio do que eu falar algo que eu me arrependa depois. Opa, preste atenção, nós estamos sendo treinados nesse exato momento. A vida, ela é real. A gente falou até agora profissionalmente, né, de maneira corporativa, até social, familiar, mas aí, bora para a vida como mesmo? Vamos embora. Estou no meio social, mas de repente deu vontade de me espreguiçar. Se você está entre amigos, está tudo bem. Por exemplo, eu estou aqui falando sobre etiqueta comportamental, mas acredita, eu sou extremamente informal. Eu sou uma menina moleca, eu faço piada, eu falo alto. A gente tem uma amiga em comum, né? Então, o meu comportamento é bem leve, assim. Então, eu ajusto a postura conforme o ambiente. Então, se eu estou à vontade, tranquilo. Né? Mas se é, por exemplo, numa entrevista de emprego, num ambiente mais formal, pede licença, vai ao banheiro, se recompõe, aí volte. Então, assim, porque a gente vê algumas pessoas dando orientações e tal. A gente sentar na mesa. Vamos falar de sentar na mesa? Aquela etiqueta, a gente nunca sabe. Etiqueta mesa, né? A mais polêmica de todas. Né? Polêmica muito, você não sabe o que pegar. Qual é o que serve para o quê, que não serve. Qual é a dica para não errar? A dica da etiqueta mesa que você mais precisa aprender hoje: não leve celular. Fiquei sem respirar agora, nesse exato momento. E um monte de gente ficou sem respirar agora, nesse momento, nesse programa. Nunca nós pegamos uma advertência a nível nacional. Vá para a mesa sem o celular. Sem o celular. Sabe por quê? O principal recado da etiqueta mesa é conexão. Sabe essa conversa que a gente falou ainda agora? Chamar pelo nome, olhar nos olhos, isso acontece naturalmente quando você está sentado à mesa com alguém. Como que você vai estabelecer conexão se você está com um aparelho vibrando ali do seu lado, mensagem pulando? Como que você vai ter uma refeição saudável se você está fazendo a refeição assistindo um vídeo? Então, se você está sozinha, a gente pode até conversar sobre algumas exceções, mas se você está acompanhado, o ideal é que não. Tanto é que numa mesa posta não tem um lugar para você botar o celular. Você nem sabe onde botar, é do lado do guardanapo, não sei o quê, não é em lugar nenhum, é dentro da bolsa. Olha, eu confesso para você que quando etiqueta a mesa, eu pensei que ela ia falar alguma coisa sobre guardanapo, cruzar pé, onde, né? Eu já vou fazer essas perguntas, mas eu ia até pegar o copo aqui, né? Nesse caso, a gente pega assim, a gente pega assim, a gente pega aqui. Ensina esse povo como é que é, de maneira prática. Bebida é do lado direito. Tá bom? Digamos que a gente está numa mesa aqui, não nessa situação mesa informal. O ideal é que eu pegue apenas na haste. Tá? Na haste. Nada de levantar o dedinho. Abaixa o dedinho. Aprendendo de maneira prática. Tá vendo? A gente vai errando, nada de dedinho. Nada de dedinho. Fechou o dedinho. E se você estiver, por exemplo, tomando água, usando uma taça incolor, o ideal é que você remova o batom.
porque não é elegante ficar com a marca de batom aqui, não. Ufa, escapei. Não é elegante. Então, por exemplo, eu sou de batom vermelho. Vamos jantar, Ingrid? Vamos. Antes de eu sentar à mesa, eu iria ao banheiro, tirava o excesso do batom para poder consumir a taça. Todo mundo erra nesse negócio aí. Então, agora, como nós estamos aprendendo, mulheres, principalmente, a gente tem um público feminino aqui predominante, vá tirar seu batom. E vá sentar nessa mesa com elegância. E use o guardanapo, gente. Use o guardanapo de tecido. Que pode também. Mesmo estando com batom, pode usar? Não, o ideal é que você remova o excesso do batom antes de sentar à mesa. Não é para sentar na mesa, vou falar como a gente faz naturalmente. A gente senta à mesa, aí se encosta aqui no encosto, não pode. Aí abre a bolsa, aí tira aquele lencinho de papel que toda mulher anda na bolsa, aí já faz aqui, né? Tira, dá aquela passada na língua, no dente, assim. Não, gente. Então, você faz isso antes de sentar. Quando a pessoa avisar, olha, eu já vou chamar, ou então a gente vai para um restaurante, peça licença antes, vá ao banheiro, tira o excesso do batom, já vá preparada, né, para que isso não aconteça. Use um lenço de papel para tirar o excesso, tanto da gordura do que você estiver comendo, mas use o guardanapo mesmo. Onde colocar? Porque todo mundo não sabe onde colocar. Você coloca em cima, você coloca do lado, você coloca nas pernas. Hoje é dia de aula. Vamos colocar todo mundo na linha, numa na mesa posta, o guardanapo fica à esquerda. Então, imagine você, eu estou sentada numa mesa, na minha frente está o prato, desse lado está o garfo e do lado do garfo o guardanapo. Desse lado está a faca, desse lado está a colher e um pouco mais acima a taça. Então, a faca, a colher, a taça. Femininos. O guardanapo, o garfo. Já é uma dica para não esquecer. Sentei na mesa, a primeira coisa que eu faço é pegar o guardanapo, tirar, se ele tiver algum adereço, algum porta-guardanapo, você coloca levemente acima do garfo e põe o guardanapo no colo, com as duas dobradas ao meio, com a dobra virada para você. Se o guardanapo cai, porque tem aquela história do cair. Caiu no chão, você vai chamar o garçom para pegar e ele vai trocar. Por que eu não faço isso? É isso aí. Derrubei a taça, meu joelho bateu na mesa, deu aquela balançada, chutei o coleguinha do lado. Então, uma observação aqui, um ensinamento para ajudar você com muitas etiquetas. Não é uma ofensa ao garçom chamar ele para juntar o nosso guarda-roupa? Não é uma ofensa. Na verdade, você está facilitando o trabalho dele. Imagina o quanto poderia acontecer de desastre você tentando fazer um negócio desse. E eu vou falar por mim, gente. Tudo que vocês pensarem de errado já aconteceu comigo. Então, eu fui pegar um negócio aqui, na hora que eu me abaixei, o garçom vinha passando. É claro que ele não viu uma pessoa abaixada, né? Eu levantei e bati na bandeja dele. E aí, só não deu mais desastre que ele estava trazendo água. Né? E eu estava no ambiente mais informal e está tudo bem, mas eu estava errada. Fui querer ajudar. Quando você junta... Isso serve para tudo? Caiu o talher. Talher. Garçom. Exatamente. Caiu o guardanapo. Caiu o guardanapo. Garçom, você caiu. Ai, não, né? Pede ajuda da pessoa do lado. Depois de rir. Mentira, gente. Não ri não do coleguinha. Ajuda. Então, pode rir na etiqueta, quando alguém, enfim, é uma situação... Como é a gargalhada diante de um público? Você tem que tornar a situação leve e não constrangedora. Se só você está se divertindo, é constrangedor. Agora, se todo mundo riu, né? Você vai lá, oferece ajuda e tal, tá tudo certo. Uma observação... Eu estou aproveitando, tá? Esse momento aqui. Por exemplo, tem pessoas que são caçoadoras, brincam, não param. Assim, quando é só você que está se divertindo com a situação, você está passando o limite na etiqueta, né? Passa do limite, exatamente. A deboche, ironia, piada sem graça, as pessoas que se aproveitam das situações para soltar micro-verdades, isso não é elegante. Isso não é elegante, tá bom? Na mesa. Posso comer a sobremesa antes do prato principal? Se a cozinha está seguindo um cardápio, ela não vai te servir antes. Se você está fazendo o pedido, tá tudo certo. A sequência é sua. Eu amo comer sobremesa e não mexe em nada no meu apetite, como tanto quanto. Mas se você está num restaurante em que eles seguem uma sequência, não vão te servir antes. Mas se você está fazendo o pedido à la carte, não tem problema nenhum, pode consumir. Eu quero fazer uma observação aqui sobre algo que pode nos ajudar com situações como a gente não sabe se comportar. E aí você não sabe qual é a regra da etiqueta. E a gente nunca sabe tudo. Tem uma coisa que a gente chama campo de luz. Nós estamos aqui num ambiente lindíssimo, por sinal, gente, em que nós temos uma luz que está vindo sobre nós. Essa luz, ela está ditando os teus movimentos. Então, é isso daqui, ó. Eu não posso
ultrapassar, ou seja, se eu toco em outra pessoa, eu estou passando o meu campo de luz. Se eu gesticulo muito, eu estou passando o meu campo de luz. Se eu ando falando, se eu falo andando, eu estou ultrapassando o meu campo de luz. Então, se eu me abaixo para pegar um guardanapo, eu estou passando o campo de luz. Nunca me ensinaram um campo de luz dessa maneira como na etiqueta comportamental, de maneira inovadora. A gente conhece de vários campos de luz, mas essa luz aí foi diferente Essa agora, luz tenho é certeza. diferente. A partir de agora, use como um código. Está ultrapassando o meu campo de luz. Exatamente. Você está invadindo o meu espaço, literalmente. Espaço. Então, se você gesticula muito, o ideal é que você use apenas até esse momento. Campo de luz. Ok. Você falou de toque. English. Que eu estou treinando até agora. Você tá. Nesse caso. Toque. Não. Eu posso abraçar todo mundo? Não. É elegante abraçar as pessoas que você está conhecendo pela primeira vez? Não. É elegante você apertar a mão muito de maneira pesada, não violenta, eu digo forte? Não. É elegante você cumprimentar alguém com 2 beijos? Não. Sobre cumprimentos... É elegante alguém tirar o óculos da sua cara e dizer assim, deixa eu ver o grau que você tem? Não mesmo. Muito invasivo, né? Ela quebrou várias regras de etiqueta. A do campo de luz, né? A da noção, mas sobre cumprimentos, você sempre vai respeitar a outra pessoa. Então, por exemplo, eu não gosto de abraço, né? Então, quando eu vou cumprimentar alguém, e eu ando em muitos ambientes corporativos, eu prefiro aperto de mão. Como eu não gosto, quando a pessoa vem me cumprimentar, eu já estico a mão. Entendeu? Oi, tudo bem? Eu sou a Ingrid. Já estiquei a mão, já é um sinal. Se você é um homem, você nunca vai tomar iniciativa em cumprimentar uma mulher. É ela que vai tomar iniciativa. Então, se ela lhe abraçar, você abraça. Se ela lhe der um beijo, você retribui. Mas se você puder escolher, sempre escolha o aperto de mão. E o aperto de mão, ele é firme, ele não é forte. Ele não é molhado, ele não é do nojinho. Sabe aquele aperto de mão assim? Não, gente, não, se for para fazer isso, não faz. É encaixado. Encaixado, firme e não precisa balançar. É uma vez só. Aí pensei que era só 2, não. Não, olha só uma. Oi, tudo bem? Meu nome é Ingrid. Fim, entendeu? Não é para ficar aí, você não sabe nem a hora que solta. Não, fim. O aperto de mão é mais acertado. Ainda tem gente que nem gosta do aperto de mão. Então, o ideal é, oi, tudo bem? E se a pessoa vir na sua direção, você retribui. Caso contrário, não. E os beijos, evitem. É muito, muito íntimo. É uma amiga, é uma irmã, é uma coisa nesse sentido. Um aulão, gente. Estou aqui, eu me recompondo. Depois de tantos ensinos, eu que beijo, abraço, aperto a mão, né? E faço tantas coisas, porque o sanguíneo tem muito a ver com essa questão da etiqueta comportamental. Explica um pouquinho como é que é eles nesse contexto, que você deve saber mais do que ninguém. O sanguíneo, como é que controla ele em tudo isso? Eu vou falar uma coisa aqui que no início vai parecer assim, meu Deus, que grossa. É porque você precisa ser intencional. Que imagem você quer passar? Eu sou extremamente espontânea, moleca, de tomar banho de chuva, descalça e levar meu filho para brincar na lama. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me preocupar com que imagem eu preciso passar para você e para você. Então, quando você começou a assistir esse programa, você me avaliou, você me julgou. E a responsabilidade da informação que você está recebendo é minha. Então, eu preciso ser intencional no que eu quero comunicar, com o meu comportamento, com a minha imagem, com tudo. Então, se a minha reputação abre portas ou fecha, eu não deveria olhar para ela? Então, não importa se eu sou sanguíneo, se eu não sou, eu vou ter que começar a olhar o meu comportamento como algo que, nossa, eu vou ter que olhar para isso, porque senão eu vou perder oportunidades. Muito bem. Quando você toca num assunto abraço, aí você deu umas dicas super generosas aqui. Nós falamos com o público também masculino, e você falou, a mulher que dá sinal da abertura, né? Então, se ela colocar à disposição, você pode completar algum abraço, algum beijo ou aperto de mão e tal. Abraços, como é que a gente administra, por exemplo, casados? Não abraça. Não abraça. Não, é para indicar. Muitas coisas eu até sei, tá? Estou deixando todos nós aprendermos. Não abrace, por exemplo, um lugar que acontece muitos cumprimentos, clubes, confrarias, igrejas. Não abrace. Festa de trabalho, que vai a família. Não abrace, prevaleça ali com o aperto de mão, não abrace outro homem, não abrace, sabe, outro colega, porque os sinais podem ser dados. Para você pode ser um sinal, para outra pessoa que está interpretando pode ser outro. Então, bora evitar?
né? Então, um cumprimento mesmo de mão, uma sinalização, né? Fale com a esposa, fale com a namorada, não esqueça, se você está olhando para um casal, mesmo que você só conheça o marido, você começa cumprimentando a esposa e a namorada, tá bom? Isso realmente pode evitar para você muito problema. Oi, fulano, essa é minha esposa. Oi, tudo bem? Tarará, tarará. E depois você dirige a palavra ao homem. E sempre evite, gente, evite abraços, evite beijos, né? Em ambientes corporativos, nem pensar. Então, assim, vamos agir como se estivéssemos dentro de uma empresa, de uma reunião, porque é uniforme, né? É equilibrado. O aperto de mão não tem erro, e mesmo sem aperto, só um cumprimento, um oi, tá tudo certo. Entre tantos, né, homens, mulheres, casados, solteiros, a gente tem as crianças. E aí, como administrar uma etiqueta infantil? Porque criança não tem muito controle. Então, Não. assim, como administrar, como começar a etiqueta na vida de uma criança? Exemplo. Outro dia eu tenho um filho de 1 ano e meio. Outro dia eu estava no restaurante e a mãe olhou para mim assim: não grita! Como vai funcionar, gente? Na hora eu olhei para o meu marido. Como que vai funcionar? A pessoa pedindo para não gritar e ela gritando. A criança aprende pelo exemplo. Então, assim, se você quer que o seu filho coma, não passe vergonha no restaurante, senta você à mesa, faz uma refeição em família, tira o celular da mesa. Quando ele estiver aqui, ele já sabe. Então, se você se comporta em casa, você fala em casa com o seu filho, com a sua filha, da forma que você quer que se comporte fora. Porque é só uma extensão. Na cabeça da criança não tem faça isso em casa e faça isso fora. Ela é a extensão da família. Então, o exemplo é a melhor forma de nós ensinarmos as crianças e de nós amadurecermos a etiqueta em nós, porque a gente só aprende praticando. Olha, Ingrid, nós estamos amadurecendo muitas coisas aqui. A mesa, fora da mesa, na rua, em casa, em família, em conjunto, no coletivo, no individual. Eu tenho certeza que está todo mundo aqui repensando sobre algumas coisas, né? E, entre elas, já que o programa ele tem tempo e a gente, né, acelera e tenta fazer aqui o possível para todo mundo aproveitar da sua expertise, da sua experiência, da sua autoridade e até mesmo dos bons exemplos, como a gente pode fechar esse programa trazendo uma boa dica, por exemplo, de etiqueta comportamental. Bom, casados, vai sair em público, como é que você deve se comportar de maneira generalista nos ambientes sociais? Para os casados. Casados, evite carinhos excessivos. Homem, sempre dê prioridade à mulher, então abra a porta. Ao andar na rua, coloca ela do lado mais protegido. Puxa a cadeira para sentar. E se for num restaurante com vários casais, você senta ou ao lado da sua esposa ou de frente para sua esposa. A gente não coloca uma outra mulher sentada na frente do casal, né? Então, assim, cuidados são esses. E, além disso, respeite. Ouça com atenção, né? A gente convive com vários casais que ficam dando aquelas cutucadinhas na hora das discussões. Não faça isso. Nessas coisas a gente faz em casa. Fora de casa, a gente respeita, ouve, ri, brinca e tem um momento gostoso juntos. Foi uma dica plena para você que tem uma aliança e precisa lembrar que a etiqueta faz parte até para manter a estabilidade, a saúde e a boa convivência e o amor dentro de casa, naquilo que a gente pode conviver de maneira social. Aos solteiros, as dicas são? Aos solteiros são: não seja invasivo, né? Se você está numa festa entre amigos, tudo bem. Se você vai conhecer uma pessoa, está demonstrando interesse, seja educado, seja respeitoso. O mesmo vale para as mulheres, né? Nós temos muitas mulheres com iniciativa, está tudo certo. Mas não seja invasiva, né? Saiba o limite, ande dentro do limite daquilo que você quer receber. Abrindo um parênteses, nós mulheres, a gente é muito forte, a gente tem muita atitude. Aí depois a gente cansa. Aí depois a gente culpa o outro porque tá fazendo, né, não faz nada. Mas desde sempre tu faz tudo. Então, isso é uma reflexão pra gente que eu tenho feito muito sobre mim. A etiqueta nos coloca no lugar de feminilidade. Então, se você, solteiro, quer ter esse lugar, esse espaço, essa posição dentro do seu casamento já começa antes. Tá? Então, assim, aquilo que você quer, já planeje, já deseje e já pratique para que quando você conhecer aquela pessoa, dê o match. Muito bem.
Crianças, quais seriam os conselhos para quem precisa educá-las? Primeiro, o exemplo, acima de tudo. O segundo é o aprendizado é por repetição. Então, se eu quero que o Mikael, que é o nome do meu bebê, né, ele coma com o talher, ele já usa o talher desde agora. Então, se eu quero que o Mikael não use o celular na mesa, ele já não usa desde agora. E isso vale para os adultos e para as crianças. Então, se eu quero um filho com etiqueta, eu preciso praticar e viver a etiqueta dentro de casa por repetição. Não é falar, é viver e repetir, viver e ensinar. Ingrid, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui. E para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma palavra em menos de 30 segundos para quem precisa aprender sobre etiqueta. Eu tenho uma frase que me marca muito, que fala assim: faça da etiqueta o seu estilo de vida. Se ela não for para ser vivida, ela não vai trazer os benefícios que você merece viver. É uma vida plena, próspera e de sucesso. Então, eu desejo que você pegue esses aprendizados, coloque em prática, você já vai ver que muita coisa vai mudar. Nossa, uma doçura, né? E aprender etiqueta nunca foi tão leve. A gente aprendeu com aquilo que erramos e agora não vamos errar mais e viver com esse aprendizado. Conexão e diálogo, deixando essa porção para você melhorar de vida e ser bem e ser comportado de maneira social. E esse é o nosso objetivo aqui, mudar a sua vida. Te vejo na próxima quinta-feira. Segue lá as redes sociais, que os bastidores sempre estão lá. Conexão e Diálogo FPN, e você vai acompanhar tudo que acontece por aqui. Até a próxima quinta-feira.